segunda convidada dessa série. Ela se destaca na multidão e diz sim o que a vida propõe para ela. Parabéns, doutora Ana Paula, que o Criador continue te abençoando e gratidão profunda por seguir junto comigo nessa jornada. A doutora Ana Paula, ela é neurocientista, pós-doutorada em psiquiatria, professora de meditação e yoga. E é um prazer e uma honra tê-la aqui. Gratidão profunda por aceitar prontamente meu convite. Boa noite. E eu vou chamá-la agora para poder somar aqui com a gente. Vamos lá. Já está entrando, gente. Só um minutinho. Boa noite, Olá, Ana Helena. Paula. Boa noite, minha querida. Como que você está? Eu estou bem, e você? Também, graças a Deus. Gratidão profunda, profunda de você estar aqui com a gente. Eu que E agradeço. eu quero saber de antemão o que que você pensou quando eu te convidei, porque eu quero deixar claro para o pessoal que eu estou conhecendo a Ana Paula pessoalmente, virtualmente, aqui e agora. Porque uma amiga minha que a conhece me indicou e ela nem questionou e aceitou prontamente. Então vamos, Aninha, me fala aí, por favor, o que que você sentiu na hora que eu te convidei? Oi, Helena, eu acredito que todo o chamado, né, chega até nós de acordo com as conjunções do universo. Então, Verdade. sempre dentro das minhas possibilidades, eu sempre atendo aos chamados, Que independente, né, de lindo. onde ele venha. Então, se eu sinto no meu Parabéns. coração que vale a pena, que faz sentido para mim, com certeza eu vou atender. Que bom, eu te agradeço de antemão. E agora você pode dizer para a gente como que a meditação entrou na sua vida para a gente iniciar esse papo tão grandioso que chegue recheado de informações. E eu quero pedir para o pessoal fazer perguntas que ela vai ter maior satisfação em respondê-las. Com certeza. Bom, primeiro eu queria dar boa noite a todo mundo que já está com a gente, as pessoas que ainda vão chegar, né? E pedir Exatamente. para que vocês também encaminhem essa live através desse aviãozinho que tem aqui embaixo para outras pessoas, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre Bem meditação, lembrado. sobre neurociência, sobre saúde. Porque eu acho que a meditação, Helena, principalmente tendo o meu ponto de vista nessa história, a meditação entrou na minha vida em um momento muito delicado, né, de saúde. Um Uhum. momento que, na verdade, a minha saúde estava balançada. Então, eu falo que a meditação foi um instrumento realmente para me devolver a saúde. E Olha, foi mais ou menos assim, eu já tinha meditado antes, mas a meditação se tornou uma prática, um hábito, em 2016, que foi quando eu tive o episódio de depressão. Eu tive depressão severa, eu fui diagnosticada com depressão severa, e eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada, nem as coisas que eu mais amava, né? uhum. E eu não respondi ao tratamento farmacológico. A gente sabe, Que dentro da isso? pesquisa, que 60% das pessoas não respondem. É, 60%. Então, o que fazer que com essas coisa. pessoas, né? Como trazer Uhum. bem-estar para essas pessoas que não respondem esse tratamento farmacológico? E aí, Uhum. em uma das sessões com a minha psicóloga na época, a gente conversando e tal, ela me sugeriu buscar o yoga e a meditação. Como eu já tinha Uhum. praticado, eu já tinha gostado. E aí eu falei com ela, nossa, eu vou realmente procurar, né? E aí, Uhum. saindo da minha psicóloga, passando pelo mesmo lugar que eu passava quase todos os dias, eu vi que tinha uma escola de yoga. Olha que Olha, engraçado, eu nunca tinha reparado, olha, né? E aí, as interessante, coincidências que são muito marcantes, né, na nossa história. com E aí, certeza. voltando então da terapia, eu passei lá nessa escola e vi que eles estavam com uma turma aberta. E aí eu já comecei a fazer aula de yoga, já fiz o meu curso de formação de professor, isso tudo em meio ao meu doutorado, né? Enquanto eu estava Uhum, fazendo o doutorado na medicina lá na UFMG, uhum, principalmente nas áreas de dentro da psiquiatria, nas áreas de transtorno depressivo maior e Alzheimer. uhum. Então foi nessa situação, Helena, que a meditação entrou na minha vida. Foi numa situação em que a minha saúde não estava boa. E aí ela veio como um suporte, né, no meu tratamento.
Mas você teve desafios na época que você teve que vencer ou você já aceitou ela assim prontamente? Você fala da prática, dificuldades É, durante a prática? é. Uhum, Eu sempre fui uma pessoa muito proativa que fez inúmeros projetos ao mesmo tempo. Então, eu sempre uhum, achei, eu tinha aquele mito de que a meditação não era para mim, né? uhum, Porque a minha mente, ela tá o tempo todo realizando atividades, uhum, pensando em coisas futuras, muitas vezes, mas aquilo gerava em mim uma ansiedade, né? Ou mesmo uma uhum, melancolia, porque se a sua mente está no passado, você muitas vezes sente uma melancolia em relação a questões, a escolhas que você fez com naquele certeza, momento, com determinadas causas e consequências. E se com sua mente certeza. está no futuro, você está ansioso, porque você está prevendo coisas que ainda não vão chegar, né? E Exato. está te trazendo um desconforto ali. Então eu falo, Helena, que o meu primeiro desafio foi perceber que a meditação era para mim. Mesmo eu Uhum, achando que a meditação era um processo completamente passivo. E aí a gente pode até falar que existem mais de 20 tipos de meditação, né? E nós temos uhum, também a meditação ativa, por exemplo, a prática de yoga, dos asanas. Então eu uhum, comecei a meditar fazendo essas duas meditações, a ativa através do yoga, porque eu precisava, né, extravasar também essa questão do físico, da energia, e ao mesmo tempo eu também uhum, fazia a meditação passiva, que é essa meditação, né, na postura ou sentada ou deitada, aquela postura uhum, mais passiva de receber mesmo e perceber tudo que se manifesta. uhum. É interessante, né? Como é que a gente, uma coisa que é tão, que traz tantos benefícios para a nossa vida, vem através de uma dor, né? Ela Sim, eu vem sempre sempre falo que através de uma dor. tem dois caminhos, ou a dor ou o amor, Ou né? amor, mas é sempre pela dor, não tem, né? Ô, Ana Paula, me fala que, o que que acontece no cérebro das pessoas quando elas estão meditando? Uhum. Então, a gente fala que o estado de meditação é um estado intermediário entre o estado de vigília e o estado do sono. Então, nós temos três Uhum, estados aí de atividade cerebral, né? O estado ativo, que a gente tem uma hiperativação de várias áreas do cérebro. E aí, se a gente for fazer a leitura dessas ondas cerebrais, ela é realmente com vários uhum, picos altos, a frequência alta. Nós temos o estado uhum, intermediário, que é o estado meditativo, e que antecede o estado de relaxamento profundo, que é o estado do sono. Então, nesse estado de meditação, nós não estamos com essa hiperatividade mais, então nós temos uma atividade sim, mas é uma atividade menor, né? Ao mesmo uhum, tempo, a gente está consciente, mas consegue ter os resultados do relaxamento físico, relaxamento emocional, psicológico, que são muito característicos dessa fase aqui que a gente fala, que é a fase associada ao sono, onde tem um processamento de informação. Então, a meditação ela tem vários benefícios. O primeiro uhum, benefício é reduzir essa hiperatividade, né? uhum, E aí você consegue até ter mais foco, por exemplo, dentro do trabalho, você consegue não se sentir tão cansado mentalmente, porque às vezes o seu corpo não está cansado, mas a sua mente está exausta, né? Por exato. causa dessa hiperatividade. E aí a Uhum, gente também pega os benefícios, né, desse estado do sono, que é o benefício do relaxamento do corpo, você alivia também as tensões. Se eu virar falar para você agora, nesse momento, Helena, para todo mundo que está aqui com a gente, né, solta os ombros, você vai perceber que seus ombros estavam lá em cima, né, aquela verdade, tensão. A verdade, gente fica o tempo todo, nosso corpo somatiza toda essa tensão emocional verdade. também psicológica. Então, se eu fosse falar de forma superficial, o que acontece no cérebro quando a gente está meditando. Primeiro, a gente sai então dessa superfície consciente da nossa psique, que tem todos os estímulos que você possa imaginar, porque a gente tem em torno, né, de 72 mil pensamentos por dia, quando a gente está Olha que eu acordado. vou. Que Acordado, não estou nem absurdo. falando de quando está dormindo. Gente, é muita É coisa. muita coisa. Alguém É sabia muita dessa coisa. informação, né, Eu que está aí com a sabia. gente? É muita coisa. E assim, vem muito lixo, vem muita informação lixo que o nosso cérebro não tem capacidade de processar, né? E aí acaba acumulando naquela memória temporária, que é a nossa memória de trabalho. Então eu preciso da minha atenção para desempenhar as minhas funções do meu trabalho, mas se eu tenho muita informação chegando, essa capacidade ela fica um pouco prejudicada, porque eu tenho que dividir a minha atenção com vários estímulos. E aí eu não consigo realmente
ficar muitas vezes 40 minutos sem olhar o meu celular, né? Eu estou ali 40 minutos trabalhando ou no computador, ou no laboratório, ou lendo um artigo, e às vezes eu não consigo ficar 40 minutos naquela atividade, porque o meu cérebro já está pipocando, que eu tenho que buscar Verdade, informações em outros lugares, né? Então, verdade. mais ou Dentro, menos isso. dentro aí do que você está falando, o excesso de estímulo, porque a falta de estímulo também não é boa para o cérebro, não é isso? Uhum. E o excesso também faz mal. Você poderia me falar alguma coisa assim, onde está o meio termo para o equilíbrio? Principalmente no que se refere ao envelhecimento precoce, ao Alzheimer, né, que está tão na moda hoje, né? Nós vamos até fugir um pouquinho da meditação aqui, porque eu sei que é uma curiosidade de todo mundo. Uhum. É um tema muito bacana de ser colocado, porque a população Uhum, mundial está envelhecendo cada vez mais, né? exato. A gente está tendo uma inversão, o início da inversão da pirâmide etária no Brasil. Então, em alguns anos, a gente vai Uhum, ter muito mais idosos do que jovens dentro da nossa população brasileira. Se você me com permitir, certeza. Helena, e se as pessoas que estão com a gente também me permitirem, eu gostaria de fazer um gráfico. Eu sou muito visual. Ah, Eu eu permito tudo, preciso, né? eu preciso Permito fazer tudo. desenhos. Você pode tudo aqui. Tá E conseguindo quando você enxergar faz o direito? desenho, tá assim. E quando você faz o desenho, vou perguntar às pessoas aqui se elas sabiam que nós temos uma faixa de 70 mil pensamentos diários. Anote aí pra 72 mil. gente. 72 mil. Anota aí pra gente. Vocês sabiam disso, pessoal? Ih, minha câmera tá invertida, né? Não, tá legal. Pra mim tá perfeito. Tá perfeito? Você consegue ver Tá, direitinho? com certeza. Então vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos essa parte neurobiológica, tá, Helena? Do que acontece, que você me perguntou em relação ao Alzheimer, Tá né? bom, tá Nós bom. temos um processo de desenvolvimento neuronal que acontece durante toda a nossa vida, durante toda a nossa trajetória, viu, pessoal? Então, não é só, por exemplo, na infância, não é só na adolescência, é durante toda a nossa vida nós temos um processo de desenvolvimento neuronal que também é conhecido como neuroplasticidade, ok? Uhum, Só que com o envelhecimento, e aí eu vou trazer aqui para vocês, ó, vou colocar aqui embaixo, vai ser idade, tá? tá. Então, no eixo X aqui, a gente vai ter a faixa etária. E aí eu vou caracterizar algumas coisas para vocês em relação, então, à possibilidade de formar novas conexões neuronais ou até mesmo novos neurônios dentro do nosso cérebro, tá? Ok. Quando a gente está em torno aí de 5 a 7 anos de idade, nós estamos no ápice da formação neuronal. Não só de novos neurônios, mas no ápice da formação de conexões. Então a gente vai criando uma Correto. rede super ligada, né? Interligada. Então Uhum, nós temos várias opções de rotas de funcionamento cerebral. A gente é como se fosse uma esponjinha, e por isso que a criança aprende as coisas de uma forma muito fácil e rápida, quando elas são estimuladas, né? entendi. Então, o principal período de estímulo, se a gente for pensar no desenvolvimento inicial do nosso cérebro, ele deve acontecer até os 5, 7 anos de idade. Mas ele Olha, precisa acontecer durante toda a nossa vida. Por quê? Porque com o envelhecimento natural, a gente vai perdendo neurônios ao longo desse processo. A gente correto. vai tendo morte celular, não só no cérebro, mas em todo o nosso corpo, né? Uhum, Tanto que a gente tem sinais fisiológicos do envelhecimento, aparecimento de rugas, por exemplo, uhum, aparecimento de doenças associadas às juntas, né? Artrite, uhum, artrose, doenças uhum. inflamatórias. Todas essas doenças são devidas a essa ausência de reparação celular, tá bom? Correto. Uhum, Então, aqui de 5 a 7 anos, está bombando neuroplasticidade, bombando formação de novos neurônios. Então, a gente tem aqui, ó, vamos colocar a capacidade de 100%, capacidade máxima, tá bom? uhum. Então, nós temos uma capacidade máxima e que exige um menor estímulo. Então, você às Correto. vezes não precisa nem estimular tanto, a criança já consegue pegar aquela informação muito rápido. Uhum, A partir dos 7 anos, nós temos uma poda neuronal que a gente fala quando a gente estuda neurobiologia, neurociência, e a gente estuda uhum. o cérebro, a gente vê que entre 7 e 9 anos a gente tem uma poda neuronal.
Ou Correto. seja, todos aqueles caminhos neuronais que não foram usados, né, não foram estimulados a Estimular. longo prazo, eles vão ser então reduzidos ou retirados. E aí a Olha. gente tem um processo aqui, vamos colocar em torno de 80%, tá? A gente tem Uhum. uma perda de 20% aí de neurônios entre 7 e 9 anos, ok? Ok. Só que, Helena, não é somente o número de neurônios que me diz, né, em relação à velocidade de processamento de informação, em relação à capacidade de absorção de conteúdo, são aquelas Uhum. conexões entre os neurônios. Então, ao invés Uhum. do meu corpo gastar energia para produzir novas células, ele vai construir mais pontes entre essas células, mais ponte entre essas cidades chamadas neurônios, para que a Olha, informação possa então circular de forma mais fácil, né? mais Podemos livre. Uhum. imaginar exato dessa forma. Então, lembrando aqui que não é somente a capacidade de produção de células novas, mas a gente também tem que pensar em relação à construção de conexões aqui, ok? Correto, ok. Aí, Helena, mais ou menos até os 21 anos, isso se eu pensar em relação às mulheres, tá? O cérebro da mulher, ele amadurece mais rápido do que o homem. Eu acho que a gente já ouviu falar sobre isso, até mesmo na escola, né? Não sei se o pessoal que está aqui com a Verdade. gente já escutou sobre isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas áreas do cérebro não vão ter mais aquele aparecimento de células novas como tinha anteriormente. Uhum. Mas a formação de conexões ainda continua acontecendo durante toda a nossa vida. E Correto. aí, Helena, o que vai acontecendo, na verdade, é que esse gráfico, ele vai, né, o número Caindo. de células novas a serem formadas, ele vai diminuindo, Uhum. mas não impossibilita a formação de conexões, como a gente colocou, ok? Entendi. Ok. Só que para formar essas conexões, juntamente, né, com esse processo de envelhecimento natural, o corpo ele precisa então receber uma carga de estímulos maior, e não só maior, mas estímulos mais complexos. O Uhum. nosso cérebro, então, por exemplo, Ana, se eu quiser prevenir o Alzheimer, você acha que a cruzadinha, sabe aquela cruzadinha de palavras Uhum. e tal, ela poderia ajudar? Olha, eu como neurocientista, né, falando para você que eu não acho que a cruzadinha ajudaria na prevenção do É Alzheimer. mesmo? Porque o Alzheimer, ele está, né, associado à degeneração de uma área do cérebro que conecta informações no nível físico, psicológico e emocional. Para você conectar essas informações que são de aspectos diferentes, a gente fala que essa informação ela é gerada a partir de um processamento mais complexo. Então, uma atividade apenas que vai te lembrar ali das palavras, sem usar, por exemplo, informações emocionais, memórias de coisas que aconteceram, né, na sua vida. Então, essa informação é muito rasa, né? É uma memória de trabalho. Olha Você só só. está estimulando a memória de trabalho, que é uma memória temporária. Agora, quer prevenir o Alzheimer? O que você pode fazer aí em relação a exercícios, né, para a mente? Aprender uma nova Hum. língua, aprender a tocar um instrumento, né, aprender até mesmo escrever com a mão oposta, isso já pode ajudar um pouco no início. Olha só. Porque são Olha atividades só. mais complexas que a gente vai realizar. A linguagem é algo muito complexo, né? Então se eu entendi bem, é como Uhum. se aquilo que você dá para a mente, que ela já está habituada, acostumada a realizar, não traz novas conexões. E um estímulo diferente é que vai criar novas conexões, é isso? No Isso, caso porque da aquilo que Alzheimer? você já tem o repertório, você já tem a conexão formada. Então, aquela conexão que está Entendi. formada, você pode continuar estimulando para que ela não morra, né? Mas para Entendi. você criar novas conexões, você precisa de informações novas, informações Novas. mais complexas. Então, é importante a gente perceber que, assim, eu sempre desconfio, eu não sei se as pessoas que estão aqui com a gente também têm esse tipo de perspectiva, mas eu sempre desconfio daquela resolução fácil, né? Porque o nosso Verdade. cérebro é muito complexo, o nosso corpo também é muito complexo. Então, sempre pense que para você mudar um hábito, para você adquirir uma nova informação, leva tempo, é disciplina.
Então, e a meditação, por isso que a meditação é sensacional, né? Ela é sensacional porque ela primeiro nos possibilita, então, não só criar novas conexões através da absorção de informações que são importantes. Então, eu tiro todo aquele lixo que eu não preciso usar, né? Que a gente está recebendo muita informação, muita informação, muita informação, mas tem muita coisa que chega até a gente que a gente não usa. Eu Com não uso no meu certeza. trabalho, não uso na minha vida pessoal, não me acrescenta em nada, nem em desenvolvimento espiritual. Aquilo só está ocupando espaço na minha memória temporária, na minha memória de trabalho. Mas Exatamente. aquilo impede que uma informação nova importante chegue e seja armazenada na memória de longo prazo. Falando isso de forma bem superficial, viu, Helena? Então, a meditação faz esse processo de limpeza mental, deixando espaço, então, para que a gente possa absorver aquilo que é importante, criar novas conexões, como você falou, neuroplasticidade que é necessária para a saúde do nosso cérebro e que previne também o aparecimento de inúmeras doenças, como Alzheimer. Então, você está acabando de afirmar aí, nós estamos, tá todo mundo assim, tem que correr para meditação, porque eu nunca vi tanto lixo junto como está tendo nessa pandemia. Você abre o celular, é muito lixo, 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 é muita informação, é muito rapidez, e a grande maioria não são informações que vão somar para essas conexões. É um depósito de lixo mesmo, né? E então você está afirmando aí que já passou do tempo até de todo mundo já voltar para a meditação, né? E isso que você está explicando é onde entra a neurociência e a meditação, onde que elas se encontram aí, está dentro dessa explicação? Tá dentro dessa explicação. Eu acho que a gente pode perceber que a meditação atua no nosso órgão, né, que é um dos mais importantes do nosso corpo. Não existe vida sem funcionamento cerebral, né? Então, tudo começa na nossa mente. A realidade que a gente cria através dos estímulos que chegam, da nossa interpretação, influencia em toda a saúde do nosso corpo, influencia também não só no nosso comportamento, mas na forma como a gente se relaciona com o outro, como a gente constrói a nossa vida. Então, a neurociência nos mostra que, primeiro, a meditação ela é um instrumento eficiente, né, na regulação de informações que afetam o meu estado emocional. Ou seja, não é toda informação que chega até mim hoje, né, às vezes na rede social, porque hoje eu vi, quero até compartilhar, uma coisa que eu ia até gravar depois para compartilhar. Eu vi um vídeo do Gabriel Pensador, não sei se o pessoal está aqui com a gente hoje, Eu conheço. assistiu, mas ele publicou, eu acho que foi hoje ou ontem, um vídeo falando como a rede social está repleta de ódio, né? Repleta Verdade. de julgamento, de comparação. E É ele fala verdade. muito bonito em relação a isso. E a meditação, né? E aí ele fala até sobre a ansiedade, que ele foi diagnosticado com ansiedade Uhum, generalizada. uhum. A ansiedade ela está muito associada a essa não regulação do sistema emocional, né? Então, como eu falei na live com a Monja Coen, é como se o nosso sistema ele tivesse hiperativo, alerta o tempo todo. Então, toda informação que chega causa um impacto emocional no meu sistema. Se causa impacto emocional, altera toda a minha produção de neurotransmissores, de hormônios, altera o meu sistema cardiovascular. Então, posso até O desenvolver, por sono, exemplo, uma doença cardiovascular, né? olha, Tudo começa na mente, gente. É muito importante a gente pensar sobre isso. E aí, só voltando em relação ao que o Gabriel estava falando, por exemplo, sempre que a gente está aqui expondo conteúdos, né? Não sei se você já passou por isso, Helena, mas eu já passei algumas vezes de pessoas virem a atacar a gente em relação à nossa pessoa, pessoas que nem conhecem a gente, né? Virem a atacar a gente aqui na rede social. E assim, com certeza é difícil a gente lidar com isso também. Mas a com certeza. meditação te traz uma percepção, né, de que às vezes a pessoa que está fazendo isso, ela está num estado de sofrimento tão grande, né? Que ela não consegue ser empática com a outra pessoa naquele momento e aí ela acaba se colocando também daquela forma. E além disso, você não absorve aquela carga porque você sabe quem você sabe os seus princípios, as suas intenções e você sabe que você está tentando fazer o seu melhor. E que o perfeito Com não certeza. existe.
Eu não sou perfeita, você não é perfeita, ninguém que está aqui com a gente na live hoje é perfeito, perfeita. Com E tá certeza, tudo bem, né? com certeza. Tem Ana, tem uma coisa assim, que eu fico assim, me perguntando. Eu sou a minha mente? Você é a sua mente? Porque você afirmou, você diz que tudo começa pela mente. Concordo plenamente, é verdade isso. Mas não é através da meditação que eu chego realmente a quem sou eu? Onde que eu separo a minha mente de mim? Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Vou desenhar mais um pouquinho. Tá bom. Vamos lá, que eu acho que fica mais Eu também fácil. adoro, eu também sou muito visual. Eu vou fazer uma representação. Tudo que eu estou fazendo aqui é uma representação, tá, gente? Só para Tá facilitar o processo. Dentro da psicologia analítica junguiana, ele traz um modelo de psique que eu adoro. Vocês não estão vendo direitinho, né? Deixa eu arredar para cá. Eu Agora tô tá vendo. melhor. Tá bom. Então aqui a gente tem o modelo de psique, tá? A psique, ela seria o nosso eu, não só o eu verdadeiro, mas tudo também que influencia na formação da nossa personalidade, do nosso comportamento. E aí ele fala que existem níveis dentro dessa psique. O primeiro nível, mais superficial, seria o nosso nível do consciente. São aqueles pensamentos que, na maioria das vezes, eu consigo identificar. Mas não é todo momento que eu consigo identificar esses pensamentos, porque a gente muitas vezes está no piloto automático, né? Um pouco abaixo desse consciente, nós temos o que a gente chama de arquétipo individual ou inconsciente individual, que está associado a todas as experiências que eu tive na minha vida, por exemplo. Esse é o meu arquétipo individual. Experiências que você teve na sua vida é o seu arquétipo individual. Correto. E um pouco mais a fundo, né, mais profundo na nossa psique, nós temos o que a gente chama de arquétipo coletivo, que está muito associado à estrutura social na qual a gente está hoje ou na qual a gente nasceu, né? Então nós temos várias crenças que estão dentro da nossa sociedade. Então se a gente for pensar na sociedade brasileira em relação à mulher, né? Uma sociedade patriarcal, o lugar da mulher é aonde? Há anos atrás, né, se eu for ver os exemplos dentro da minha família, eu percebo que as oportunidades para as mulheres, né, que eu conheço das gerações passadas, foram oportunidades muito reduzidas. E a mulher ficou um pouco mais limitada ao serviço de casa doméstico, né? Essa vida privada. E aí a gente pode pensar sobre isso também, sobre a influência de todos esses aspectos na formação do indivíduo. Mas a neurociência hoje, Helena, a pergunta que você fez é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta muito atual. Porque a neurociência hoje está trazendo o aspecto da espiritualidade para falar que a espiritualidade é a consciência, né, de... Olha. Sim, é uma consciência ampliada, não só do seu corpo, do seu funcionamento, mas dos pensamentos, das emoções e também do todo que está à sua volta. Mas que ela independe do cérebro. Olha que loucura! Muito louco. E aí entra em conexão exatamente com o que o Jung falou lá em 1919. Em relação à nossa psique. É como se o nosso cérebro, aí eu tô falando de cérebro, a gente tem cérebro, mente, consciente, psique. Quando a gente fala do cérebro, é como se ele fosse uma antena de captação dessas informações. Correto. E aí o consciente, ele existe, essa psique existe mesmo em situações em que o seu cérebro quase não tem atividade. Um exemplo. Não sei se alguém que está aqui com a gente, eu acho que a Candice que está aqui com a gente, ela ficou em coma por algum tempo. Quando a pessoa está em coma, né, no hospital, a atividade cerebral dessa pessoa, ela está quase nula, né? Então, se a gente fosse pensar que a consciência depende da atividade cerebral, uma pessoa que está em coma, ela não teria consciência de nada do que aconteceu com ela naquele instante. Mas o que a gente tem dentro da ciência são relatos
de que pessoas que estavam em coma sabem até conversas que tiveram durante aquela situação, coisas que elas Olha, escutaram, que elas sentiram. Então, como que elas conseguiram ter é consciência daquele processo se ela não tinha impressionante. atividade cerebral? É, cerebral. Então, a ciência hoje está discutindo, e assim, por isso eu convidei a Monja Coen para a nossa live sobre espiritualidade, porque o estudo da espiritualidade se iniciou quando a ciência percebeu através dessas manifestações, que a gente fala manifestações do consciente sem a presença da atividade cerebral, e percebeu que existia algo a mais além da matéria, que explicaria talvez, né, a nossa Olha, existência. Então hoje a ciência tem estudado muito sobre isso. E a gente fala que esse aspecto é a espiritualidade, que não necessariamente é religião. E é aí, lógico. quem não assistiu, eu gostaria de convidar, né, quem está aqui com a gente na live. A gente fez essa live na semana passada com a Monja Coen, mas eu também salvei aqui no meu Instagram, no MeditaBR. Então, quem quiser assistir, vale muito a pena. E a gente traz uma pincelada um pouco mais abrangente sobre esse aspecto da Uhum. espiritualidade e neurociência. Ah, que bacana. E Oninha, é muito bem explicada o que você me falou aí e me satisfez bastante. É como que, na sua opinião, a gente pode aplicar hoje a meditação na nossa vida diária? Assim, você teria assim, umas dicas de como a pessoa poderia começar? Ou você é da opinião que para meditar não precisa de técnica, não precisa de basta paralisar a mente não, que é impossível, né? Basta você ir para um local tranquilo e inspira, expira e centra no aqui e agora. O que você tem para me dizer sobre isso? Acho que assim, existem vários aspectos aí que podem diferir de uma pessoa para outra, né? Como Uhum, vocês viram, eu sou uma uhum, pessoa muito visual. Eu preciso de esquemas, eu preciso de cronogramas, eu preciso de algo para me guiar durante esse processo. Então, eu comecei fazendo a meditação, Helena, seguindo um passo a passo, seja através de uma uhum, meditação guiada, seja através, às uhum, vezes, de uma autoobservação de como estava funcionando para mim, né? Mas uhum, uma dica que eu dou para as pessoas, porque é o seguinte: quando a gente medita, e aí é um outro mito, né? A gente acha que vai parar de pensar nas coisas. Meditar uhum. não é esvaziar a cabeça dessa forma a ponto de ficar um branco, né? Meditar é Verdade. perceber o que se manifesta naquele instante. Perceber Uhum, quais são os pensamentos que se repetem naquele instante. uhum, Perceber quais tensões você tem no seu corpo naquele instante. Perceber uhum, quem você é naquele momento, as suas transformações. Isso é meditar. Olhar para dentro, porque a gente está tão acostumado a observar o mundo à nossa volta através dos nossos sentidos, a observar o outro, a julgar o outro, a competir com o outro, que a gente se deixa, né, assim, muito de lado nesse processo de autoconhecimento. E aí a uhum. gente Verdade. fala que esse movimento de olhar para dentro, de fechar os olhos, porque nós somos muito visuais, né? Visuais. Se eu falo para você, por exemplo, Helena, imagine um copo com água. Se eu fosse Na hora. fazer, se eu fosse fazer, né, um exame que a gente fala que é o MRI, se eu fosse ver as conexões do seu cérebro funcionando agora, o seu lobo occipital aqui atrás, que é responsável pela visualização, estaria ativo mesmo sem você estando, né, mesmo sem você estando vendo um copo com água. Por quê? Uhum, A gente é muito visual, a gente constrói imagens dentro do nosso cérebro, a gente não precisa uhum. vê-las naquele momento, a gente interpreta elas como se a gente estivesse ativando as mesmas áreas do cérebro, tá? Por que eu tô falando isso, né? Quando a meditação, então, faz esse movimento de fechar os olhos, eu cesso um pouco toda essa atividade aqui dessa região hospital, que está muito também ativa nos nossos dias. Nós somos muito visuais, tudo que a gente faz, Uhum. né? E aí eu até me pergunto, acho que é um ponto muito interessante, que eu tenho começado a refletir muito, em relação a pessoas que têm a deficiência visual. Né? Uhum. Compreender um pouco mais como o cérebro funciona, compreender também como é a vida dessas pessoas, as dificuldades, mas também Verdade. as habilidades que elas desenvolvem com muito mais eficiência.
Então, só Uhum. para a gente refletir um pouco sobre isso, tá? A gente está acostumado a olhar lá fora, mas a gente não olha o que está aqui dentro. Com E aí a certeza. meditação é esse convite. Só que é o seguinte, é muito difícil a gente começar querendo observar todos os pensamentos sem a gente partir de um nível mais denso, mais físico. Uhum. Se eu falar para você agora e para todo mundo que está na live com a gente, feche os seus olhos, feche o seu olho, Helena. Solta bem os Achei. seus braços, solta as suas pernas, né? Afasta os Soltei. seus pés se você conseguir. E agora, Afastado. mantendo o seu corpo imobilizado, ou seja, não mexa o seu corpo, eu quero que você leve a sua mente no dedo mindinho, no dedinho da sua mão direita. Leva a sua mente lá, sem mexer o seu corpo. Uhum. Leva a sua mente no dedinho da sua mão. E agora Levei. leva a sua mente no dedo anelar, Levei. no dedo médio, Uhum. no indicador Ok. e no dedão. Ok. Agora a gente vai levar nossa mente lá para o nosso pé esquerdo, sem mexer o corpo. Leva a sua mente agora em cada um dos dedos do seu pé esquerdo, como se você fosse observá-los separadamente, igual você fez com os da mão. Ok. Muito bom, uma rápida experiência. Agora abra seus olhos de novo. E Ok. aí eu vou te perguntar, para você pareceu que foi fácil identificar cada um dos dedos, mas para mim ainda não é. Eu não Não, não foi consigo, muito fácil, através não. da minha mente, identificar cada um dos dedos separadamente. Isso porque, A minha olha, maior dificuldade é saber o direito e o esquerdo. Não, mas por Porque exemplo, até quando hoje eu tenho que fazer. a dificuldade de saber, né, direita e esquerda. Mas o que que eu quis trazer pra gente aqui nesse momento? Ah, Eu vejo o meu corpo todos os dias. Eu sinto o meu corpo todos os dias. E mesmo assim, a minha mente muitas vezes não reconhece o meu próprio corpo. Não reconhece uma verdade. dor que eu estou sentindo no meu estômago, uma dor que eu estou sentindo nas minhas costas. Às vezes eu vejo que tem alguma coisa errada, mas eu não consigo identificar, né? Agora imagina fazer esse movimento para algo que não é material. O pensamento não é material, a emoção não é material. E aí existe então, né, esse impedimento aí no sentido de reconhecer qual emoção que é, reconhecer qual pensamento que é. Então, se eu fosse dar uma dica para quem está aqui com a gente, comece pelo corpo. Seja através desse escaneamento corporal, seja através da respiração consciente. Depois que você sair desse primeiro estágio da meditação, você vai aprofundar na sua prática. E aí você vai reconhecer os seus pensamentos, as suas emoções. E nós temos várias práticas curtinhas super legais de serem feitas. Eu sou uma Uhum, pessoa que boa. eu adoro tomar banho e lavar a cabeça. Eu não sei se Eu, você gosta. eu também, também. E eu adoro massagear o couro cabeludo quando eu tô lavando a minha cabeça. Eu não sei se o pessoal que tá aqui com a gente também gosta dessa Eu gosto experiência. também. Mas para mim é uma prática de meditação. Então, quando eu vou passar o shampoo, eu faço, né, uma leve massagem, sinto o toque dos meus dedos no meu couro cabeludo. Às vezes, quando eu estou almoçando, eu observo os alimentos, não só através dos meus olhos, mas eu cheiro o alimento, né? Eu sinto o gosto de cada um dos alimentos. E assim, é uma alimentação consciente, eu saio do meu piloto automático. Quando eu estou indo pegar o metrô para ir para o meu trabalho, que eu demoro mais ou menos uma hora aqui para chegar no meu trabalho aqui em Toronto. Você não tá Eu no vou. Brasil, né? Não, estou em Toronto. Primeiro eu vou a pé, depois eu pego o metrô, depois eu pego 3 metrôs, só para vocês terem uma ideia, né? Então, o No. que que eu tento fazer durante esse tempo? Primeiro, eu não estou no celular. O celular, ele te tira do momento presente, muitas vezes, né? Verdade. Então, eu faço uma caminhada consciente no sentido de perceber a rua, perceber a temperatura do ar, ver as pessoas que estão à minha volta. É me trazer para o momento presente. Porque senão minha mente ou fica no passado ou fica no futuro. E aí a gente vai ter aquilo que a gente colocou antes, né?
Ou a gente tem uma melancolia do passado, por escolhas que a gente fez que hoje a gente não considera as melhores, ou a gente tem a ansiedade, né? Porque a gente fica aí criando situações que podem nem existir, né? Ó, o Adalberto colocou aqui, que legal, que ele não conseguiu, só conseguiu levar a mente a 2 dedos, o dedo grande e o dedo mindinho. Tá vendo? Existe Eu não sim essa consigo ler. dificuldade. Eu não consigo ler aqui o que eles estão colocando. Você não consegue, Helena? Não, eu ainda não tenho experiência aqui na internet. Geralmente, eu vou aprender. eu geralmente passo o dedo assim pra Vamos cima ver. e pra baixo, e aí eu consigo ver os Agora que eu comentários. tô vendo, agora que eu tô vendo. Isso. Ai, que legal. A Que legal, Candice falou, Dalberto, olha que agora legal. eu vi. Que eu, às vezes, gosto de tomar banho no escuro, é uma experiência sempre nova. Olha que bacana. Que bacana. A Soraya, olha, agora entendi porque tem um pouco de dificuldade em fazer o escaneamento corporal. Tá vendo que legal? São observações que a gente vai trazendo para a nossa prática. E a prática de meditação, ela é construída passo a passo, bloquinho a bloquinho, né? A gente, às vezes, quer um resultado imediato. Mas, gente, Eu vou fazer um parênteses, ô, Ana, dentro do que você está falando aí, porque eu estou com medo de eu esquecer. Que eu achei esse muito interessante o que você falou, da falta da atenção plena, porque o celular te rouba, que é um assunto assim tão atual que nós estamos vivendo, todo mundo dentro de casa. O que acontece? Isso está roubando da gente a condição de nos ver inserida na natureza. Nós estamos observando, eu fico observando as pessoas na rua, as poucas que a gente vê, e eles falam, quando eu extingo para poder falar alguma coisa sobre a natureza, eles veem a natureza completamente separada deles. Nós vemos, né? Que eu também estou no meio, lógico. Então, tira a oportunidade de se ver inserido na natureza como parte dela. Entende? Você concorda comigo? sim. E aí que a meditação te dá essa condição de você separar aquilo que não é da sua natureza e te inserir na natureza. Uhum. Concorda? Sim. E aí eu queria até dar um exemplo, né? Eu adoro. Não, esse assunto é tão bom que vai virar uma noite. Então, ó, todo mundo que tá aí com a gente. Isso aqui é uma folha de papel. Todo mundo tem em casa, não tem? Uhum. Mas antes dessa folha de papel vir dentro de um caderno, né? Chegar aqui na minha casa, vou chegar disponível no lugar onde eu comprei. Essa folha foi uma árvore, que foi uma semente, que foi uma terra, que foi uma chuva, Perfeito. que foi um sol, Perfeito. que foram pessoas que colheram, que processaram, que fizeram. Então tem uma mais-valia nisso aqui. A gente pode pegar até a teoria de Marx aqui, né? Tem uma mais-valia aqui dentro, mas não só uma mais-valia econômica, monetária, mas uma mais-valia da natureza, que foi o que a Helena trouxe pra gente, essa roupa que eu tô usando, né? E aí também eu acho que essa reflexão nos traz até a consciência de um consumo mais consciente. Exatamente. Né? Eu acho que daí a gente pode pegar e falar várias coisas. Mas essa autotranscendência que você coloca, não só em relação à natureza, se perceber como parte, também ser atuante, né? Que impacta, sim, a natureza de acordo com as suas escolhas. E aí vem desde hábitos de alimentação, mas também vem desse consumo de celular, de computador, de casa, tem que ter tudo novo todo ano, tem que trocar roupa nova. Então são reflexões que a gente começa a criar, porque a gente percebe esse impacto. A gente percebe que a nossa ação, ela impacta não só na minha vida, mas também no nosso mundo, no nosso planeta, né? E aí a gente também se conecta mais com o outro, sabe, Helena? E eu acho que esse é o ponto de virada da meditação. Ponto de virada, concordo. Né? É a chave, né? É a chave. Eu costumo observar essa pandemia mesmo, que a gente está presa dentro de casa. O que eu vejo? Eu vejo uma cadeia. Você está encarcerado, só que você tem com a chave na mão. Você está com a chave por dentro. Então você tem a condição de virar a chave e ter a liberdade tão sonhada. Então eu percebo que
a liberdade que você tanto quer está no silêncio que você não faz. Você concorda comigo? Muitas vezes a gente tem receio, tem medo de escutar a nossa própria voz interna, né? É Porque verdade. existe muita dor aqui dentro também, sabe, Helena? Não é só coisa Verdade, boa que existe aqui, não. verdade. Todos nós carregamos inúmeras dores, inúmeras dificuldades. Então, e muitas vezes a gente acha que a vida do outro é ótima, né? Que só acontece coisas boas com o outro, a gente não percebe que ele também pode ter passado, ou possa estar passando por situações muito difíceis. Com certeza, E a com meditação, certeza. primeiro, é um olhar humilde em relação à nossa própria história. Eu sempre Nossa, você falo falou isso, tudo. sabe? Você falou tudo. É um afastamento do ego, né? Exato. Você tem que se curvar, você tem que se curvar na hora da meditação e afastar o ego para que, através desse ato de você curvar, você ouvir seu interior, né? É muito bonito, né, Ana? Uhum. Pois é, Ana, nosso tempo está esgotando aqui, tem tanto assunto, a gente vai ter que voltar, né? A gente vai ter que voltar outra hora. Eu A gente quero que combina. você, é, eu quero que agora você fala do seu trabalho, agora é a sua vez, e antecipadamente eu te agradeço assim, muitíssimo, eu estou muito feliz de estar nessa live com você. Isso me inspira, eu iniciei esse trabalho com as lives com com muita insegurança, com muito medo. Então, pessoas como você me inspiram a continuar no meu propósito, que é o mesmo propósito seu, de contribuir, de estar junto, de mãos dadas, né? Então, agora é sua vez, agora é de falar do seu trabalho. Ô, Helena, eu que te agradeço, né, por não desistir, por continuar, por propagar tanta coisa assim boa, né, que eu acho que acrescenta na vida das pessoas. E as dificuldades, elas existem sim, mas é o que que a gente faz com as dificuldades, né? Então que Verdade. a gente possa sempre estar aberto, aberta a aprender com as dificuldades, porque elas nos tornam pessoas melhores. Eu falo que se hoje eu estou aqui onde eu estou, se hoje eu consigo trazer um pouquinho de reflexão para outras pessoas, é porque muitas dificuldades chegaram na minha vida e Com me certeza. trouxeram reflexões. Muita dor chegou na minha história também. Com Então, certeza. e assim, é claro que falando hoje de um olhar observador, né? Porque eu não estou passando por essas situações mais que eu passei no passado, mas hoje eu consigo, de alguma forma, como você está fazendo aqui, contribuir, né, para que outras pessoas que às vezes estejam passando pela mesma situação possam ver que as coisas melhoram e que tudo, Uhum, né, tudo tem uma uhum, saída. Então é uma uhum. rede de apoio que a gente vai criando. Isso é muito Com lindo, certeza. Helena. Ai, que bom, muito lindo, sim. É sim, eu acho que vale muito a pena, né? Eu te agradeço Nossa. muito pelo convite. Convido as pessoas a conhecerem um pouquinho do meu trabalho também no Medita BR. Também temos o canal do YouTube Medita Brasil. Eu estou numa Qual que é a fase aqui. diferença? Por que que você diferenciou Medita Brasil por Medita BR? Ainda já existia esse nome no Instagram? É por isso que não ficou o mesmo nome? Ah, Já no tá. Instagram já tinha o Medita Brasil e não tinha Medita BR. Ah, olha só. Aí eu fiz o Medita BR e no YouTube eu coloquei Medita Brasil porque não tinha Medita Brasil lá. Enfim, E como é né? que é seu trabalho, Ana? Bom, eu sou neurocientista, né? Então, o Aham, meu trabalho é na ciência. Essa parte aqui das meditações, ela é realmente uma parte a mais da minha trajetória, né? Que hoje eu aham. tento unir a ciência com a meditação. Então, por Que exemplo, lindo. aqui na universidade, aqui no CAMED, que é o hospital onde eu trabalho, na ciência, eu já tenho Uhum. projetos que avaliam efeitos da prática de meditação, do yoga, de exercícios físicos no Olha, envelhecimento saudável. E que legal. eu vou estar publicando esses resultados em breve. São resultados, ó, ótimos. Ah, vamos fazer outra live sobre isso. Vamos, vamos sim. E assim, a minha vida hoje é tentar juntar então essas duas paixões, né? A Que ciência, bacana. que é uma paixão que assim, porque eu vejo que a minha vida está muito conectada a essa questão de trazer
algo para a sociedade. O meu e a também. ciência, de alguma forma, eu não consigo ter o contato direto com as pessoas através da ciência. E eu sempre senti essa falta desse contato. Olha, eu adoro conhecer pessoas, conhecer histórias, né? Conhecer essa psique maravilhosa que todos nós temos aí. Então, a meditação e o yoga me trouxeram esse acalento no coração, que foi que ter esse lindo. contato com as pessoas e também ajudar a sociedade de alguma forma, né? Então, hoje eu estou Que tentando bacana. juntar cada vez mais a ciência com as práticas que a gente chama de alternativas, mas que são fundamentais. É interessante, né, falar alternativa, que na verdade elas são fundamentais. É muito contraditório, né? Então, Ana, então você passa seu contato para o pessoal e para eles te curtir, te compartilhar o seu trabalho, porque é um trabalho muito, muito bacana. E foi assim uma grande honra, meu coração está se explodindo Oi, de alegria de o ter meu você também. aqui. O Deus que habita Agradeço em mim te muito. agradece muito, 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 Aninha. O meu também. Namastê. Ah, O Deus que namastê, habita em tamo mim, junto. saúde o Deus que Que habita em habita você. Exatamente. Fica comigo mais um pouquinho então, hein, Aninha? Porque já está finalizando. Eu só quero dar um recado aqui. Você tem mais alguma coisa para colocar? Alguma coisa que eu não te Não, só perguntei que você agradecer. gostaria de colocar? Só agradecer. Obrigada, Gente, é Helena. muita informação. Ah, eu que agradeço. É muito bom tê-la aqui com a gente. Nós vamos fazer outras lives, se Deus quiser, porque tem muita sinergia o que você faz com o que eu faço, com o que eu penso. Isso é muito legal, né? Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês. Eu quero somar muito na vida de vocês, para que nós juntos, de mãos dadas, possamos ser mais fortes. E com a certeza de que nós estamos vivenciando nessa pandemia, vai passar, como tudo nessa vida. Com certeza vai passar. Agora eu vou voltar a atenção para vocês. Vocês vão continuar inerte? Não, sem sair do lugar? Eu tenho um empurrão para você sensacional. É uma oportunidade que eu gostaria de ter recebido quando eu iniciei na meditação, que eu nem sabia que chamava meditação. Eu achava que era relaxamento. Eu estou lançando aqui hoje, agora, para as 30 primeiras pessoas, um curso de meditação para iniciantes. Eu não sou um expert em meditação, mas eu tenho muito que contribuir. E ele é 100% gratuito, ele foi formatado por mim com muito amor e carinho, e com uma pequena retribuição ao muito que o universo, do muito que eu recebo do universo a todo dia, a todo momento. Então basta você clicar lá abaixo da minha bio, na linha azul, eu estou especificando, porque há 2 meses atrás, tudo que eu assistia falava, clica na minha bio, eu não sabia o que era bio. E faça sua pré-inscrição no grupo do WhatsApp. E eu te espero no curso em breve. Eu digo isso porque há 2 meses atrás, né, eu não sabia o que era bio, então por isso que eu estou explicando. E é isso. Os meus próximos convidados da maratona, amanhã, quinta-feira, eu vou receber Carla Castro, ela é psicóloga, professora de meditação. E na sexta-feira eu recebo a Rosana Lima, psicoterapeuta holística, com formação em PNL. No sábado, eu estarei com Marcos Menezes, no shiatsu-terapia. Ele é shiatsu-terapeuta e professor de meditação. Então, gratidão profunda a todos vocês que estiveram comigo até agora. Gratidão, Aninha, de novo, por estar comigo nessa live histórica para mim, por ser mais uma de muitas, que com muita honra eu terei o prazer de fazer. E essa noite para mim foi essa convidada ilustre aqui que eu tenho muito, muito, muito que agradecer. Foi uma live maravilhosa. Até amanhã às 20 horas, horário de Brasília, onde eu estarei recebendo a Carla Castro. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês, como foi para mim. E o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Namastê. Helena. Até amanhã. Obrigada, Gratidão, gratidão. Sinto um grande abraço meu, Aninha. Um beijo para todos vocês e uma noite muito iluminada para todo mundo, viu? Um beijo, gente. Gratidão. Tchau. Tchau.